Olá, meu nome é Wellington de Souza, sou estudante do curso de Licenciatura em Química do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. Vou apresentar o trabalho Análise da aplicação do software educacional Avogadro como ferramenta didática no ensino de Química e fui orientado pelo professor Sanderson Hudson da Silva Mota. A sociedade atual ela demanda de todas as pessoas conhecimento sobre ciência e tecnologia, né? Antigamente isso só recaía, né, sobre os cientistas, então eles que eram responsáveis por entender de ciência, de tecnologia e de outras áreas também, né? Hoje em dia todas as pessoas elas têm acesso à informação, então elas podem buscar através de celulares, notebooks, computadores, então está muito mais é, prático e fácil de encontrar informação, né? E disso todas as áreas a gente tende a buscar por novas ferramentas, né? Não é diferente da educação. Então a tecnologia também entrou na área da educação, né? Então cada dia mais isso vem crescendo, né? Nas escolas, cada vez mais escolas vão implementando, né, tecnologia na sua estrutura. A tecnologia ela vai vir com o intuito de auxiliar os professores em suas aulas, fazendo com que elas se tornem mais atrativas, né? Para tentar chamar a atenção daquele estudante, tornar a aula mais interessante para que ele participe, seja ativo na aula, né? Estimular o desenvolvimento daquele estudante, fazer com que ele tenha autonomia, né? Ele possa ter suas dúvidas e buscar as respostas, tirar conclusões dos resultados encontrados, né? Ver os resultados das suas pesquisas. Aí Borges, em 1999, ele vai afirmar que a utilização da tecnologia aliada à educação contribui significativamente para a construção do conhecimento, o que torna possível automatizar métodos tradicionais de ensino e aprendizagem que têm também ajudado a criar novos métodos e a redefinir vigentes objetivos educacionais. O software que a gente usou para trabalhar com o ensino de geometria molecular foi o Avogadro. Ele é um avançado editor molecular, então a gente consegue ver moléculas tridimensionais, né, que seria o 3D. Ele também a gente pode exportar essas moléculas em diversos formatos gráficos, né, a gente pode exportar em EPS, SVP, POV, RAW, PNG, JPEG e BMP, né? E para escolher esse curso desse software, né, passou por alguns critérios, que foi um deles era ser offline, né, ter capacidade de funcionar offline, porque muitas escolas não têm acesso à internet, então esse era um dos critérios. Ser gratuito, né, porque para não ter a questão de ter que comprar a licença, para você que não tenha fundos, essas coisas assim. Diversas línguas, né, para facilitar com que o aluno ele consiga mexer naquele software. Muitos softwares são em inglês, espanhol, russo, diversas outras línguas. Então esse o Avogadro ele tem a versão em português e é fácil e é de fácil usabilidade, né? Então o aluno ele pode começar facilmente, ele aprende a montar uma molécula sozinho mesmo, ele pode conseguir mexer no software. Aqui tem alguma imagem dele. Aqui também a gente tem a primeira imagem é uma imagem da tela inicial e aqui a gente tem uma imagem de algumas moléculas que a gente fez junto, né? A pesquisa a gente classificou como qualitativa porque a gente tendeu a dar significado, né? A gente trabalhou para dar significado aos dados que a gente encontrou, né? A coleta de dados ela foi realizada em 3 etapas. Na primeira etapa a gente trabalhou com os professores, foram 8 professores que trabalham nas escolas estaduais, trabalhavam em escolas estaduais. A segunda e a terceira etapa foram com os estudantes, né? A princípio nós tínhamos 32 estudantes numa turma, mas por conta da pandemia, muitos não têm internet em casa, não tem celular, computador para responder, né? A gente só conseguiu ter 3 alunos que responderam, né? A primeira etapa a gente realizou um questionário com os professores, foram 6 perguntas abertas e fechadas e online, né? Que a gente utilizou o Google Form, né? Ele permite que a gente crie alguns Google formulários e facilita muito para trabalhar com esse tipo de metodologia.
A etapa 2 a gente identificou através de um questionário, também utilizando o Google Forms, quais eram as percepções dos estudantes acerca da aprendizagem de geometria molecular. A gente tentou buscar o que é que aqueles estudantes eles já sabiam de geometria molecular. A terceira etapa nós analisamos a aplicação do software Avogadro como ferramenta didática no ensino de química na visão dos estudantes. Aqui a gente já deu uma aula, foi após a segunda etapa, né? A gente deu uma aula e gravamos uma aula utilizando o software e enviamos para os estudantes assistirem. Nos resultados a gente pôde observar nos professores, né? Uma das perguntas dos professores, a gente perguntou quais dos professores trabalhavam em escolas que tinham laboratório de informática, né? 63,6% dos pesquisados eles afirmaram que as escolas possuem um laboratório de informática, né? O que viabilizaria, né, a utilização desses softwares educacionais em suas aulas, né, dos professores. Em outra pergunta, a gente buscou saber dos professores o que eles entendiam por softwares educacionais, né? Algumas das respostas, né? A gente teve são métodos mais eficazes de aprendizagem da atualidade com recurso mais utilizado entre os jovens e computadores e smartphones, né? É muito difícil a gente encontrar um jovem dentro de sala de aula que não tenha celular ou não tenha computador. Então, a tecnologia ela auxilia muito o professor dentro de sala de aula. Quando nós fomos encontrar a percepção dos estudantes, né, acerca da geometria molecular, a gente pediu, em uma das questões, a gente pediu para eles associarem, né, os compostos com as suas devidas geometrias moleculares, né. Então aqui a gente tem os compostos NH3, HF, SO2 e CH4 e as geometrias linear, angular, piramidal e tetraédrica. No NH3, todos os alunos eles conseguiram acertar. Já no HF, 2 alunos acertaram, disseram que a geometria era linear e um aluno disse que a geometria era tetraédrica. O SO2, todos os alunos também acertaram, né, que é o laranja, que seria geometria angular. E já no CH4, o mesmo aluno que errou lá dizendo que no HF, dizendo que o HF era uma geometria tetraédrica, também errou do CH4 dizendo que o CH4 era uma geometria linear, né? Então a gente pode perceber que eles não têm essa questão da abstração, né? E a gente trabalhou com um software exatamente para diminuir, né, essa abstração que esses estudantes apresentam. Quando a gente utilizou o software, né, depois da utilização do software, da aula que a gente utilizou o software, a gente perguntou para esses estudantes se esses estudantes acharam a aula utilizando o software interessante, né? A gente teve que 100% dos estudantes disseram que sim, que a aula era interessante. E também se o software Avogadro ajudou os estudantes a entender a entender o conteúdo, né? E todos eles disseram que sim. Então, a gente tem, né, que as TICs e as mídias sociais, elas colaboram para acelerar o ritmo das mudanças também e também, né, devem influenciar na transformação na forma de aprender. Muita gente utiliza, a gente sempre está utilizando redes sociais para conversar, mandar memes, outras coisas. Então, a gente também pode trabalhar essas redes sociais como uma forma de aprender, uma forma divertida, uma forma mais legal de aprender. Então, a gente considerou que a proposta de utilizar o software Avogadro para construção como polaridade, nuvem eletrônica, estruturas geométricas em 3D é de fato, né, um fator que pode contribuir para que os estudantes no ensino médio, através da tecnologia, tenham mais autonomia na construção do conhecimento em geometria molecular. Aqui a gente tem as referências utilizadas no trabalho e meus agradecimentos ao IFPE e ao PIBIC.